E aí, gente boa, tudo bem? Ficou esperando eu falar, né? Tudo bem com vocês? Tudo bem com seus familiares? Estão se cuidando, né? Eu vou falar isso toda a aula. Se eu esquecer, você vai falar pra mim se você esqueceu. Eu vou tentar não me esquecer, não. Vai se alimentando bem, tomando bastante líquido. Se agasalha se tiver frio. Não abusa, não. Não sai de casa. Só sai de casa se não tiver outro jeito. E se for sair, máscara, todo cuidado. Vai rápido onde você tem que ir, volta rápido também. Não abusa, tudo bem? Voltando para nossas aulas, ainda estamos numa certa... esperando um tempinho aí para ver como tudo vai passar. Enquanto isso, aulas gravadas, também temos o nosso dia de nos encontrarmos para conversar na aula presencial. Qual a minha ideia? Aula gravada, você assiste quando quiser, mas o que eu gostaria que você fizesse? Tentasse assistir no dia da aula. Hoje, dia 12 de maio, terça-feira. Nós não temos aula de terça-feira? Então eu gostaria que você pegasse e assistisse a aula na terça-feira. Ah, mas eu não consegui, eu prefiro ver antes. Você faz o que você achar melhor. Eu prefiro. Sabe quando você olha seu horário lá e você fala assim, a aula do AC é só de quarta, no outro dia ele não está. Nesse dia que eu não estou, é o dia da aula gravada. É como se eu estivesse dando aula para você do mesmo jeito. Eu até estou gostando de fazer essas aulas gravadas. A aula gravada é para você assistir quando não tem aula ao vivo. Nós temos aulas de terça, quarta, porque sexta é laboratório. Terça-feira, aula gravada. Quarta-feira, a gente se encontra ao vivo para conversar, tirar dúvida, fazer atividade. Tudo bem? Agora, não consegue assistir? Assiste quando dá. Qualquer dúvida, já sabem, o WhatsApp está funcionando muito bem. Manda mensagem no WhatsApp que a gente conversa. Manda foto. Teve um colega aí que já mandou foto até de relatório. Muito boa, tá? Vamos para a nossa aulinha? Olha aqui, ó. Hoje, revisão 2A. 2A porque vai ter a 2B no mesmo dia, tá? Então, ó, 2A e 2B. Olha aqui, por favor. Lembra que na primeira revisão, nós contamos a historinha do universo, como se formou até chegar no planeta Terra, depois como se formou o planeta Terra, como ele está hoje, como foram os cientistas que começaram a pensar na origem da vida, porque o nosso ano, o sétimo ano, é seres vivos. Então a gente tem que pensar como esses seres vivos apareceram, teve várias hipóteses, isso tudo está lá na outra aula, você já viu. Agora nós estamos direto falando das características gerais do ser vivo. No planeta Terra existe os seres vivos, e a matéria não viva, ou matéria bruta, a parte biótica do planeta, vida biótica, e a parte abiótica, sem vida. Vamos ver direto as características do ser vivo? Vamos lá com calma, hein? Vou ficar desse lado aqui para não atrapalhar muito. Características gerais dos seres vivos. Todo ser vivo é formado por célula. É a teoria celular. Todo ser vivo é formado por célula. Aí você vai lembrar, né, das nossas aulas lá e agora está na moda que estão falando do vírus. O vírus não tem célula. O vírus, ele é um ser vivo, tendo material genético, mas lembra que eu falei para você que tem até um grupo de pesquisadores que nem consideram ele muito como um ser vivo. Aí fica essa dúvida, será que ele é ser vivo, será que não é? Se ser vivo é só aquele que tem célula, o vírus não tem célula. O vírus é só uma capinha de proteína e gordura e dentro dele tem um material genético. Mas ele consegue se reproduzir, ele tem material orgânico. Então fica essa possível dúvida, tá? Mas pensando pela teoria celular, todo ser vivo é formado por célula. E aí eu tenho dois tipos de seres vivos. Lembra que esse ano tem alguns nominhos aí que você vai falar, um monte de nome complicado. Mas a gente vai ficar falando tantas vezes ele que você vai gravar e vai achar até fácil. Seres unicelulares. Unicelulares quer dizer o quê? São os seres vivos que só têm uma célula. Unicelular. Quem são eles? As bactérias, muito bem. E os protozoários, muito bem. Tem os seres vivos, pensando em célula, que são pluricelulares. Pluri, de muitas células. A maioria dos outros seres vivos, tirando a bactéria e os protozoários, pluricelulares. Você é pluricelular, tem muita célula dentro do seu corpo. Pensando em célula, a célula tem que ter 3 componentes básicos. A célula tem uma membrana em volta dela,
Tem mais estruturas do que isso? Tem. Esses são os básicos. Toda célula vai ter membrana plasmática, o citoplasma, que é uma parte que vai ajudar na sustentação de célula. Parece um gel, assim, só para você ter uma ideia. Não é isso, mas só para você ter uma ideia. E o material genético, que é onde está gravado as informações daquele ser vivo. Você também tem material genético. No seu material genético está gravado todas as características do seu corpo que você ganhou dos seus familiares. Isso nós vamos aprender um pouco mais para frente quando a gente estiver estudando genética mesmo. Mas você tem, todo ser vivo tem um material genético. Em alguns seres vivos, esse material genético fica solto no citoplasma. Então é uma célula que tem a membrana, o citoplasma e o material genético fica solto. Tem outras organelas, outras estruturas na célula? Tem, mas isso nós vamos ver daqui a pouco. Quando o material genético está solto no citoplasma, o indivíduo se chama procarionte. Ele ainda não tem uma proteção, que é a carioteca, que é mais fácil de lembrar como núcleo, que é a cariomembrana, mesmo nome, que protege o material genético. Quando eu tenho a membrana envolvendo o material genético, eu falo assim, essa célula tem um núcleo, então ela é uma eucarionte. Vamos lembrar então? Procarionte, o material genético está solto no citoplasma. Eucarionte, o material genético está envolto pela membrana nuclear. Por que eu não pus aqui? Porque não é um dos componentes básicos. Tem o procarionte, que não tem membrana. Só o eucarionte tem a membrana nuclear. Lembrando, para não ter nenhuma confusão, componente básico, membrana plasmática, citoplasma e material genético. Procarionte, o material genético está solto. Eucarionte, aparece uma estrutura a mais, que é a membrana nuclear, e o material genético fica dentro. Lembrou? No nosso livro tem, no nosso caderno tem. Por enquanto, as aulas são de revisão para isso, para você lembrar, para você ir lá procurar. E se você ainda tiver alguma dúvida, me perguntar. Aonde? No WhatsApp? Aonde? Na aula ao vivo. Tudo bem? Tem que fazer assim. Eu estou fazendo a minha parte aqui. Você tem que fazer a sua também. Tudo bem? Vamos continuar. Nominhos fáceis. Unicelular, uma célula. Pluricelular, várias células. Procarionte, material genético solto. Eucarionte, o material genético está dentro do núcleo. Fácil. Todo ser vivo tem um ciclo vital. O que é o ciclo vital? Nasce, ser vivo, cresce, nem que seja um pouquinho ele vai crescer, se reproduz ou não, e como ele é um ser vivo, vai chegar uma época que ele vai morrer. Todo ser vivo, uma hora, acaba morrendo. Então, o ciclo vital é o ciclo de vida dele aqui no nosso planeta. Nasceu, cresceu, se reproduziu ou não e morreu. Tudo bem? O que tem a ver essa parte de nutrição? Os seres vivos precisam se alimentar, eles precisam manter os nutrientes dentro do corpo e esses nutrientes vão servir para o crescimento, para a energia, para o isolamento térmico. Tem várias funções que esses nutrientes vão fazer dentro do nosso corpo. A nutrição é essa parte em que o ser vivo vai pegar o alimento para ele. Ou ele produz, ou ele tem que pegar para ele. Aparecem mais dois nomes aqui que pode criar uma certa confusão, mas não é para criar mais. Agora tem que lembrar bem porque é fácil. Existem os seres autótrofos, que é aquele que produz o próprio alimento. Ele pega matérias. Vamos dar o exemplo da planta, que é sempre o melhor, para não me esquecer. A planta, ela pega o gás carbônico do ar e a água, junta os dois nas células, tem um processo que envolve a clorofila, a luz solar, ativa essa clorofila, faz a reação entre o gás carbônico e a água, ocorre uma reação, um deslocamento de átomos, eles se ligam, não precisa se preocupar nessa parte, mas ele juntou o gás carbônico e a água e produziu a glicose, que é o tipo de alimento das plantas. E ainda sobra o oxigênio, que para a gente é mó bom, para a gente respirar. Todos os seres que respiram oxigênio dependem da fotossíntese. Então, alguns seres vivos conseguem produzir a matéria orgânica
a parte que ele precisa sozinho, autótrofos. E tem os heterótrofos, esses não conseguem produzir sozinho, dentro do corpinho, das células dele, o seu próprio alimento. Somos nós. Então o que a gente tem que fazer? Comer, procurar esse alimento em outro lugar. Então, um autótrofo produziu, eu vou lá e como esse alimento. Lembra que na sala eu ficava perguntando assim, fala uma comida que você gosta. Aí você ficava pensando lá e falava. Aí a gente sempre chegou à conclusão que essa comida ou é uma planta ou veio direto ou indiretamente de uma planta. Ah, eu gosto de comer alface. Diretamente uma planta. Ah, eu gosto de comer só carne. Essa carne, imagina que seja uma carne de boi ou de vaca. Esse boi ou essa vaca comeu um vegetal, passou os nutrientes para ele. Quando você come a carne, indiretamente você comeu o vegetal. Então os nutrientes vão passando para ir alimentando aqueles que não produzem o próprio alimento. Fácil, né? Todo ser vivo respira. Lógico. Por que a gente respira? O oxigênio, quando entra, ele encontra... É uma reação, tá? Não é na hora, assim. O oxigênio entra, passa, vai do seu pulmão, passa para o seu sangue, dá maior percurso dentro de você, até chegar em todas as células do seu corpo. Quando ele chega na célula, ela atravessa a membrana, entra numa estrutura que se chama mitocôndria, e lá dentro faz um processo. O importante vai virar energia. Eu respiro, o oxigênio entra, encontra o alimento que eu comi, vira energia. Então, toda vez que o ser vivo está respirando, ele está criando um processo de produção de energia dentro do corpo. Energia para quê? Para tudo. Mesmo que você fique paradinho, seu coração está batendo, seu pulmão está expandindo, você está inspirando e expirando. Você precisa de energia. Essa energia veio dos processos da respiração. Reprodução. Os seres vivos se reproduzem. Para que se reproduzir? Para manter a sua espécie. Se um ser vivo parar de reproduzir, ele vai crescer e vai morrer. E a espécie dele não tem outro ser vivo igual a ele para continuar. Então, quando os seres vivos passam pelo processo de reprodução, eles vão criando um outro ser vivo da mesma espécie dele e mantendo essa espécie no planeta. Sabe quando fala em animais em extinção? Eles estão sendo destruídos ou por um caçador ou por algum problema no ambiente que está sendo mais rápido do que o processo de reprodução. Então ele não está conseguindo se reproduzir, não está sobrando muitos indivíduos daquela espécie, e eles vão entrando num processo de desaparecimento. Então a reprodução ajuda a manter essa espécie. Imagina assim, imagina que a espécie humana iria parar de se reproduzir hoje. Quem nasceu hoje nasceu, não vai nascer mais nenhum humano nunca mais. Quem nasceu hoje vai crescer, como ele não vai se reproduzir mais, um dia ele vai morrer e não vai ter mais humano. Então a reprodução é para ajudar, para manter a espécie. Quase acabando já, hein? Calma aí. Os seres vivos têm movimentos vários, tá? Vários movimentos, locomoção ou voltando, mesmo você parado, dentro de você também tem vários movimentos, vários. O seu sistema digestório está se movimentando, toda vez que você come, o alimento é empurrado sem que você controle dentro do seu corpo. Seu coração está batendo, seu pulmão abrindo e fechando. Então existem, fora os movimentos, eu quero ir até ali, eu vou andando, eu faço um movimento também. Eu vou pegar alguma coisa, vou esticar meu braço. Tudo isso é movimento, os seres vivos fazem isso. Você já viu algum ser não vivo se movimentando? Eu já vi uma pedra rolando. Isso não é a mesma coisa. Uma pedra não saiu rolando sozinha, alguém fez alguma coisa para ela. Um ser que não é vivo não se movimenta. Sensibilidade. O ser vivo fica triste, fica. Mas sensibilidade não é só ficar triste, é qualquer fato que aconteça perto de um ser vivo que estimule os órgãos do sentido. Olfato, visão, gustação, audição, o nosso tato. O ser vivo sente o ambiente onde ele está. O ser vivo está num lugar que está calor, ele sente o calor. Ele vai para um lugar frio, ele sente o frio. O ser vivo tem sensibilidade. Não é só ficar feliz ou triste, não. Vários outros sentidos. E para a gente terminar agora,
Mas vai ter mais um daqui a pouco, hein? Por isso que é revisão A. Regeneração. Alguns seres vivos conseguem regenerar um pedaço do corpo. Tá pensando na lagartixa, né? Já ouviu falar essa história. A lagartixa, quando ela está em perigo, assim, uma situação de muito estresse, tem um predador correndo atrás dela, ela solta a pontinha do rabo, tá? Ela não perde o rabo inteiro, senão ela morre. Ela solta a pontinha do rabo e essa pontinha, por alguns instantes, fica se mexendo. Aí o predador vem e pega a pontinha, achando que está pegando a lagartixa. Enquanto isso, a lagartixa consegue fugir. Depois ela vai ficar sem rabo? Não. Ela vai se alimentando, a energia que ela tem no corpinho dela forma de novo a pontinha do rabo. Só a pontinha, tá? Estrela do mar. Estrela do mar, tá pensando numa estrela do mar aí? Estrela do mar pode chegar a perder um dos bracinhos. Regenera. E a gente? Eu não posso perder um pedaço do meu corpo que não vai regenerar. Se eu perder um dedo, perdi um dedo. Não vai nascer outro dedo, porque tem muitas estruturas aqui dentro que não conseguem regenerar. Mas, já aconteceu com você, comigo e com um monte de gente. Você faz um corte pequeno, tá? Não é para cortar o dedo. Um cortezinho. Arranhou em algum lugar. Depois de um tempo, fecha o ferimento. Também é um tipo de regeneração. Os seres vivos têm regeneração. Tranquilo até aí? Volto a falar para vocês, hein? Procurem lá no seu caderno, no seu livro. Você tem isso sim. Ah, eu não copiei. Então é por isso que você tem essa aula. Agora você vai copiar. Tudo bem? Qualquer dúvida, já sabe. Vai perguntar para mim por vários tipos. Eu não vou nem ficar repetindo isso toda hora, não. Daqui a pouco vem a revisão 2B. Só para eu encerrar esse assunto de hoje. Até daqui a pouquinho.